Continuando aqui, tá, gente? Agora o número 5. Na segunda consulta, o menino diz que o que faz não é escrever, mas que com os seus poemas está a viver. Para ele viver era aquilo. Não tinha sentido outra coisa na vida dele, né? O que quer o menino dizer com isso? Então a resposta aqui, uma resposta sugerida, a escrita dá sentido à sua vida. E depois, 6, como podemos interpretar a inversão que encerra o conto? O médico é que vira paciente. Se você não lembra, dá uma lidinha lá e vai observar que o menino agora está lá, levou um caderninho de versos, está sempre escrevendo, e o médico é que está lendo os versos, e o médico agora está em um outro momento especial da vida dele. Então, o médico está em busca de sentido para a sua vida. O médico encantou-se com a escrita daqueles versos, certo? Pronto, então vamos falar um pouquinho agora sobre Mia Couto. Mia Couto é um escritor africano, é de Moçambique. A gente, no livro de língua portuguesa, a gente é obrigatório, a gente tem um capítulo com a literatura africana, e é por isso que está Mia Couto, tem Pepetela, tem outros, certo? Então, Mia Couto é poeta, é contista e é romancista. Está entre os mais importantes escritores contemporâneos, quer dizer, do momento, que inclusive está vivo, de língua portuguesa. Sua obra tem uma linguagem bastante poética. Quando você estiver relendo esse texto, você vai ver como é poético mesmo essa linguagem. É um texto em prosa que é cheia de figura de linguagem, encantadora. Então, e figurada. Então, é uma linguagem com bastante poética e com linguagem poética e figurada, prevalecendo questões dramáticas da vida. Aí aqui o dramático já é mais ligado ao tema. Então tem muitas metáforas. Olha, eu vou falar um pouquinho aqui. Quando começa o texto que fala do pai, o pai, para você conhecer um pouco a família, né, do garoto, o pai era mecânico, e tudo que ele fala em relação à oficina de carro. Ele disse, por exemplo, que na lua de mel dele, ele disse à mulher que ela estava cheirosa igual a óleo diesel. Então, assim, para ele tudo, para ele tudo é aquela oficina, é aquela vida de oficina, é peça quebrada, é óleo. Ele diz assim: leve então esse menino para o médico, né, para olhar a figadeira. Deixa-me encontrar esse trechinho aqui que eu não separei. Ó, vou ler aqui, ó. O médico que faça a revisão geral, parte mecânica, parte elétrica. Tá vendo? É como se ele estivesse falando de um automóvel, né? Ó, queria tudo, que se afinasse o sangue, calibrasse os pulmões e, sobretudo, lhe espreitasse o nível do óleo na figadeira. Parece que ele está falando de um carro, não é isso? Então, ó, houvesse que pagar por sobressalentes, não importava. Quer dizer, se ele tivesse que pagar mais para olhar o filho e cuidar do filho, ele não ia ter problema, ele cobrasse, mas que não deixasse de olhar. Aí ele diz assim: o que urgia era pôr cobro àquela vergonha familiar. Aí agora aqui já saiu do tema do automóvel, porque ele diz vergonha familiar. Ele considera que fazer versos é uma vergonha. O normal seria estar namorando e consertando o carro, ou seja, sem querer nada com estudo. Vou dar uma paradinha e agora essa atividade é para vocês conferir as respostas. Eu quero que vocês anotem essas respostas que estão em vermelho, não precisa mais copiar as questões, e que vocês anotem aqui sobre Mia Couto e que vocês releiam o texto observando esses elementos que eu acrescentei, né?